Como é possível que a maior potência industrial do norte do Brasil esteja isolada por milhares de quilômetros de selva, sem conexões rodoviárias eficientes com o restante do país? Manaus desafia todas as leis da lógica econômica tradicional. Enquanto o Brasil discute a desindustrialização, esta metrópole se consolidou como a principal montadora de alta tecnologia do continente. Hoje, vamos analisar como Manaus se tornou a fábrica do Brasil, os riscos desse modelo e quais são os desafios monumentais para manter esse gigante operando no coração da Amazônia. A Zona Franca não nasceu por acaso. Foi uma estratégia de soberania nacional. Em 1967, o governo precisava ocupar a Amazônia para evitar que o território se tornasse um vazio demográfico e político. A solução? Criar um paraíso fiscal cercado por floresta. Ao zerar ou reduzir impostos como o IPI, o Brasil disse às multinacionais: tragam seus componentes de fora, montem aqui e vendam para 200 milhões de brasileiros. Funcionou. Manaus deixou de ser a capital decadente da borracha para se tornar o polo de eletrônicos e motocicletas mais importante do hemisfério sul. Os pontos positivos são inegáveis. Primeiro, a geração de emprego. São mais de 100 mil empregos diretos e cerca de 500 mil de indiretos, sustentando quase metade da economia do estado. Segundo, a preservação ambiental. Parece contraditório, mas a indústria é o que mantém a floresta de pé. Ao concentrar a renda na cidade, o modelo reduz a pressão por desmatamento, pecuária e agricultura no interior do Amazonas. Manaus provou que é possível ter alta tecnologia e desenvolvimento social sem derrubar a selva. Mas afinal, o que significa ser a fábrica do Brasil na prática? Olhe ao seu redor. Se você está assistindo a este vídeo em uma TV de tela plana, um smartphone de última geração ou um computador, as chances de esses aparelhos terem nascido no meio da Amazônia são imensas. Manaus detém o monopólio nacional de quase todo o polo eletroeletrônico. Gigantes como Samsung e LG concentram ali a produção de monitores e celulares, que abastecem todo o mercado latino-americano. Mas não para por aí. O polo de duas rodas é um dos maiores do mundo fora da Ásia. Marcas como Honda e Yamaha montam milhares de motocicletas por dia, transformando o metal bruto em máquinas prontas para as ruas de São Paulo ou do Nordeste. De condicionadores de ar a relógios, de termômetros a tablets. A Zona Franca é um ecossistema que prova que, com o incentivo certo, a alta tecnologia pode prosperar em qualquer lugar, até mesmo onde o asfalto não chega. Por outro lado, o modelo vive sob constantes ameaças. O maior ponto negativo é a logística. Manaus é uma ilha tecnológica. Sem a BR-319 pavimentada, a cidade depende de balsas que levam dias para chegar a Belém ou Porto Velho, ou do caríssimo transporte aéreo. Isso cria o chamado custo Amazônia. Além disso, existe a dependência extrema de incentivos fiscais. Sem esses benefícios, a indústria em Manaus morreria em poucos meses, pois o custo de produzir tão longe dos centros de consumo seria inviável. Os desafios para o futuro são existenciais. A reforma tributária em discussão no Brasil ameaça a vantagem competitiva da Zona Franca. Como manter as fábricas lá se os impostos forem unificados? O desafio de Manaus agora é a transição para a indústria 4.0 e a bioeconomia. A cidade precisa deixar de ser apenas uma montadora de peças importadas para se tornar um centro de inovação que utilize os recursos da própria biodiversidade amazônica. A fábrica do Brasil precisa se reinventar para não se tornar um museu industrial no meio da selva. Nenhuma indústria sobrevive apenas com isenção de impostos. Ela precisa de mentes brilhantes. E é aqui que entram as universidades públicas do Amazonas. A UFAM e a UEA não são apenas centros de ensino. Elas são o pulmão tecnológico da Zona Franca. Grande parte dos engenheiros,
técnicos e gestores que operam as linhas de montagem da Samsung ou da Honda foram formados aqui, no coração da selva. Mas o papel delas vai muito além de fornecer mão de obra. As universidades públicas são os maiores centros de pesquisa e desenvolvimento, P&D, da região. É dentro desses campos que nascem as soluções para os problemas logísticos da Amazônia e onde se estuda como aplicar a inteligência artificial para otimizar a produção industrial. Sem o investimento em ensino público e gratuito, o modelo da Zona Franca seria uma casca vazia, dependente totalmente de cérebros vindos de fora. A universidade é a ponte que transforma o potencial da biodiversidade em riqueza real. Se Manaus quer ser a cidade do futuro, o caminho passa obrigatoriamente pelas salas de aula e pelos laboratórios de pesquisa brasileiros. Mas o modelo que sustentou Manaus por quase 60 anos está chegando a uma encruzilhada. Com as mudanças nas leis tributárias globais e a pressão por eficiência, a Zona Franca não pode mais depender apenas de isenções fiscais. A grande pergunta é: como Manaus pode se reinventar para continuar atrativa nas próximas décadas? A resposta está na união entre a alta tecnologia e a biodiversidade. Imagine Manaus deixando de ser apenas uma montadora de peças importadas da Ásia para se tornar um polo de bioeconomia. O potencial para desenvolver fármacos, cosméticos e novos materiais a partir de recursos da floresta de forma sustentável é uma mina de ouro ainda pouco explorada. Além disso, a transição para a indústria 4.0, com fábricas inteligentes, inteligência artificial e internet das coisas, pode reduzir drasticamente o impacto do custo Amazônia. Se Manaus conseguir transformar o conhecimento científico sobre a selva em produtos de alto valor agregado, ela deixará de ser uma ilha de montagem para se tornar o Vale do Silício da biodiversidade mundial. O desafio agora não é apenas fabricar o que vem de fora, mas criar o que o mundo inteiro vai querer comprar do coração da Amazônia. Manaus é o maior exemplo de que a vontade política e estratégica pode moldar a geografia. É um ponto fora da curva que sustenta o Estado e orgulha a engenharia brasileira, mas que exige vigilância constante. O futuro de Manaus é o futuro da própria Amazônia brasileira. E você? Acredita que o modelo da Zona Franca ainda terá vida longa ou precisa mudar urgentemente? Deixe sua análise nos comentários. Até o próximo vídeo.